Olá e bem-vindos ao QP Summit 2017, mais um grande evento do Grupo Voito. Eu gostaria de começar parabenizando vocês por estar investindo o que vocês têm de mais valor na vida de vocês. Tempo. Tempo para se investir em crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Hoje vamos falar justamente sobre pessoas, o fator humano que pode ajudar ou atrapalhar a qualidade e produtividade dentro de uma empresa. A nossa palestra vai se chamar Peopleware. Vou explicar mais à frente. Eu tenho o prazer de me apresentar. Meu nome é Phil Magrati, mais conhecido aqui no mercado como Coach Phil, ok? Primeira coisa, minha formação. Eu sou um coach executivo focado em líderes. Eu preparo líderes em todos os setores. Podem ser donos de empresa, podem ser CEOs, gestores, empresários júniores, pessoas que têm uma empresa familiar. E eu me especializei nesse nicho, porque hoje em dia a gente fala que o coach não pode ser mais um generalista, e sim um especialista. E o que me credencia para ser um coach executivo de líderes? Primeira coisa, a minha carreira. É importante contar um pouco da minha história, porque dentro da minha história eu já vou passar critérios e conceitos da palestra de hoje. Como empreendedor, eu comecei aos 22 anos com uma escola de inglês, depois se tornou uma rede de ensino. Também abri outra empresa para atender uma demanda de um dos meus clientes, fazendo as traduções de novelas para o exterior. A partir daí, vieram outras oportunidades, que foi também trabalhar com legendagem, dublagem, narração para a TV fechada, e depois de um tempo, preferi escolher um outro nicho, que era trabalhar com coaching. Coaching exatamente de líderes, devido a toda a minha carreira nesse ramo. Minha experiência, eu tive um curso de inglês, como eu falei antes. Então, a partir da minha carreira, eu conto com a experiência de mais de 30 anos lidando com líderes, mais de 6.700 sessões de coaching individual com esses líderes, ou coaching de grupos gestores, que são o círculo de influência número 1 de um grande líder, ok? Mais de 15 mil horas de treinamentos. Tive minhas empresas, a primeira, minha rede de ensino chamada Language Lab, logo em seguida uma empresa chamada NPM Traduções, que conta com o trabalho das novelas que eu traduzi para o exterior. E em seguida, o 4Films, que fazia legendagem de canais de TV fechada. Hoje eu tenho a Magrati, Treinamento e Desenvolvimento, onde eu trabalho junto com um grupo de coaches para atender vários nichos diferentes na área do coaching, ok? A agenda de hoje, vamos falar sobre exatamente o primeiro assunto, Peopleware, vou explicar mais à frente. Em seguida, os vetores da performance humana, os desafios da liderança, o próprio líder, que é o primeiro desafio da liderança. Falando especificamente sobre o líder, vou falar mais hoje o foco em cima dos machos alfa ou fêmeas alfa. Entendendo os perfis comportamentais, como criar empatia a partir do entendimento de mapas mentais e como gerenciar tempo, ou na verdade, como microgerenciar prioridades. Os três componentes que trabalham a qualidade e produtividade dentro de qualquer empresa. Então vamos entender o termo Peopleware. Primeiro, hardware. O que é o hardware? É tudo que tem a ver com coisas físicas, né? Maquinário, móveis, instalações. Segundo, software, que são os programas, processos, sistemas, planilhas. Isso também faz parte da qualidade e produtividade de uma empresa. Mas quem é que vai manusear todo esse hardware e quem é que vai alimentar todo esse software? Peopleware, as pessoas. O que mais a gente vê nas grandes empresas é o fator humano atrapalhando qualidade e produtividade. E como é que isso acontece? É muito importante entender a diferença entre empresas grandes e empresas duradouras. A diferença delas é simples. Se você pode lembrar da Kodak, por exemplo, foi uma empresa grande, ela não existe mais. A Ford, como está aqui o exemplo, é uma empresa duradoura, nunca vai quebrar, deixou um legado. E qual a diferença? As pessoas certas nos lugares certos. Então, como dizia Henry Ford, líder, obviamente, de uma empresa duradoura. Você poderia tirar de mim as minhas fábricas, queimar os meus prédios, mas se me der o meu pessoal, eu construirei outra vez todos os meus negócios. O que Henry Ford queria dizer com essa frase? Ele queria dizer que o fator mais importante dentro das empresas são as pessoas, Peopleware. E as pessoas de alta performance precisam entender o seguinte, para você ser uma pessoa de alta performance que entrega resultados, somos três vetores que temos que prestar atenção. Vetor número 1, conhecimento. Obviamente, para você entregar o resultado de uma empresa, você tem que ter conhecimento da sua área. Segundo vetor,
A habilidade, a capacidade de você aplicar esse conhecimento ou executar esse conhecimento. Agora, qual é o vetor que derruba todos os profissionais? O vetor comportamental ou o vetor comportamento. Existe sim, a gente aprende na faculdade de administração, o CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Só que atitude é um tipo de comportamento. A atitude você pode ter ou não. Agora, comportamento nós temos o tempo inteiro, seja saudável ou nocivo. Agora, adivinha qual é o vetor que derruba tudo? É conhecimento? Não, conhecimento você pode adquirir estudando mais. É habilidade? Não, você pode melhorar sua habilidade praticando mais. Agora, o comportamento é o fator que derruba conhecimento e habilidade. Basta pensar no exemplo do dia a dia. Você se prepara para fazer a prova da habilitação, da carteira de habilitação. Você estuda, você tem todo o conhecimento necessário para fazer a prova. Você tem habilidade, você fez não sei quantas aulas, você treinou, você sabe como passar a marcha, dirigir o carro. Mas se na hora da prova você tremer, se você tiver um branco, se você tiver ansiedade, não adianta nada conhecimento e habilidade. O que derruba é o comportamento. Quantas vezes a gente vê no piso de fábrica, por exemplo, um grande gestor, um grande gerente de uma máquina, ele entende tudo da máquina e sabe usá-la. E a gente promove esse gestor, esse gerente, para ser líder do departamento e ele é um fracasso. Por quê? Ele perdeu o conhecimento sobre a máquina? Não. Ele perdeu a habilidade de usá-la? Não. É o comportamento, ele não tem os comportamentos adequados para ser líder de pessoas. E aí a gente acaba tendo que mandar embora, porque a gente não pode demover um gestor aqui no Brasil, só pode promover. E a gente acaba perdendo talentos, porque é assim que funciona no mercado. Nós contratamos pelo conhecimento e habilidade e demitimos pelo comportamento. E aí vem os gargalos humanos na qualidade e produtividade. Gargalo 1, os líderes nocivos. Existem líderes que são nocivos para a empresa e, por incrível que pareça, eles permanecem na empresa por vários fatores. Normalmente, porque geralmente eles são os donos da própria empresa. Então, como é que a gente resolve isso? Criando a mentalidade, o mindset que a gente fala, nesses líderes, que eles precisam ser o tipo de líder positivo para as empresas. Quais são os líderes mais positivos que existem? Primeiro, o líder visionário. É aquele líder que consegue passar a visão do porquê a empresa dele existe. O porquê é mais importante do que o como. As grandes empresas têm um porquê muito grande, o propósito de existir. E depois tem o líder com inteligência emocional. Os grandes líderes hoje em dia, eles entendem o conceito do Daniel Goleman de inteligência emocional. Número 1, autoconsciência. É entender por que eu tenho pensamentos, sentimentos e comportamentos A, B e C. Ok. Segundo, autogestão ou autocontrole. Já que eu penso, sinto e me comporto assim, o que eu posso fazer para ser um líder mais saudável? Que tem líderes que eles não pensam, eles tomam atitude, especialmente, como eu vou falar mais adiante, sobre os alfas. Eles têm impulsividade, falam o que querem, na hora que querem, e isso, obviamente, não está seguindo as normas da inteligência emocional de grandes líderes. Terceiro, automotivação. Um grande líder precisa ser capaz de se automotivar, seja no pico, seja no vale, seja na crise, isso não importa, porque é o líder que contamina toda uma empresa, uma equipe, seja de forma positiva ou negativa. Quarto, empatia, a grande palavra do momento. A capacidade de um líder se colocar no lugar do seu liderado, percebendo a realidade, como ele percebe, como ele sente e como ele vê. Quando o líder não consegue trocar de lugar com esse liderado, começa a ter problema de produtividade. Existe melindre, mágoa, atritos, demissões, simplesmente porque o líder não consegue ser empático. E por último, a habilidade social. Uma coisa é um líder e um liderado criar uma conexão entre eles. Outra coisa é você manter essa relação, que se chama retenção de talentos. Ruído na comunicação humana. Muitas pessoas, 68% dos problemas das empresas é ruído na comunicação. As pessoas não entendem o que a outra está falando. Parece que houve um entendimento, mas é muito difícil que esse entendimento aconteça se, número 1, não tiver empatia, ou seja, eu não entender o outro, e segundo, nós somos feitos de mapas mentais. Nós crescemos com memórias implantadas, memórias impressas, o que nossos pais nos ensinaram, o que a escola nos ensinou, o que a nossa religião ensinou. Isso cria o que a gente chama de filtros na nossa mente. Então, uma palavra que eu defino de uma certa forma, não quer dizer necessariamente que é a mesma palavra como é entendida por um liderado. Por exemplo, se eu falar para a minha equipe que eu quero que eles sejam mais organizados, você vai ver uma pessoa se esforçando para chegar mais no horário, porque para ela, organizada é ser pontual. Uma outra, organizando fisicamente as coisas em cima da mesa, para ela isso é organização.
Para outra, é colocando os arquivos em ordem alfabética no computador. Tudo isso é definição de organização, mas para o líder, a organização pode ser exatamente outra coisa. Por exemplo, uma definição clássica de organização. Eu pedi para a minha equipe saber todos os indicadores-chave de desempenho a qualquer hora que eu pedir para eles. Quem é que vai imaginar, no momento que eu peço para uma equipe, vocês precisam ser mais organizados? O liderado vai pensar exatamente nessa definição que eu estou tendo de organização. Passa um tempo, uma pessoa se esforça um mês para ser pontual, a outra para organizar a mesa, e eu chego e demito essa pessoa, porque na minha cabeça eu queria que ele soubesse o quê? Os indicadores-chave a qualquer momento da empresa. Porque, número um, eu estou sendo um líder nocivo, não estou respeitando, não estou sendo justo com essa pessoa, porque ela não entendeu e a culpa é minha, porque o líder é que deveria explicar o que é ser organizado. E número dois, a pessoa está recebendo um feedback errado. E terceiro, gestão de tempo. As pessoas não sabem gerenciar tempo, até porque acreditam que existe isso. Gerenciar tempo e não existe. Isso aí realmente é uma crença. O que você gerencia são as suas prioridades dentro das 24 horas que você tem. Então vamos lá, dissecando um pouco mais todo esse conceito que eu passei. Primeiro desafio, primeiro gargalo de qualidade e produtividade, o próprio líder. Liderança é que nem uma garrafa, o gargalo está sempre no topo. O que quer dizer isso? Eu posso chegar numa empresa e as pessoas me dizem: a minha equipe comercial está muito desmotivada. A pergunta é, a desmotivação dessa equipe é um sintoma ou é um problema? Obviamente é um sintoma. Então eu subo para o diretor comercial e pergunto para ele, e ele também está desmotivado? O que acontece? Sintoma ou problema? Também é um sintoma. Aí eu subo para o dono da empresa e descubro que ele é grosso, rude, não cumpre o que promete, não sabe bonificar a empresa, e a desmotivação é um sintoma do problema raiz, que é o próprio líder. E aí entra exatamente nos líderes nocivos das empresas. São os alfa. Existe tanto um macho alfa como a fêmea alfa. Líderes mundiais conhecidos como alfa, Donald Trump, Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra. O que esses alfa têm em comum? Eles têm um poder, uma vontade de controle e dominância tão altos que eles começam a criar riscos para a própria empresa. Isso se chama síndrome dos machos alfa ou fêmea alfa. Vou falar só alfa, porque cabe tanto para o macho quanto para a fêmea. E por que isso acontece? A primeira coisa que tem que entender é o seguinte: os machos alfa e as fêmeas alfa enxergam a empresa como se fosse uma filha ou uma fêmea. Primeira coisa, sintoma. O macho alfa, a fêmea alfa, não acreditam que a babá, ou seja, o liderado, vai tratar a filha tão bem quanto ele conseguiria. Então ele simplesmente não confia nessa babá, então não delega, e o que ele fica? Preso, controlando tudo e centralizando tudo que acontece na empresa. Obviamente, uma pessoa que centraliza tudo e controla tudo, não vai ter chance de crescimento, porque você só pode crescer uma empresa se você formar novos líderes. Segundo, são territoriais. A empresa deles, quem manda aqui sou eu. Eles marcam a empresa com várias atitudes, batem a mão na mesa. Eu tive uma situação onde eu vi um macho alfa, num único movimento, demitir 297 funcionários, porque o diretor de RH perguntou se algumas pessoas poderiam enforcar uma sexta-feira. E ele falou, num país de 14 milhões de desempregados, tem gente que quer enforcar, manda todo mundo embora. Quer dizer, isso é uma atitude clássica de um territorialista, de uma pessoa territorial, macho alfa, que não pensa. Depois, obviamente, conversando, ele viu que não teria sido a melhor maneira de lidar com essa situação. Outra coisa, eles não delegam. Eles acreditam que se eu ensinar alguém a cuidar da minha fêmea, eu vou despir a minha fêmea para essa pessoa. Então, eles acabam não passando nem os números da empresa para o próprio controle financeiro. É realmente incrível, por isso o risco que acontece. Eles querem um controle absoluto de tudo. Nada passa pela mão de um alfa. Exemplo, tem gente que tem um diretor financeiro e ele tem que assinar todos os cheques da empresa. Eu já vi dono de empresa multinacional querer assinar cheque de R$26 quando ele tem um diretor de compras que ganha um valor astronômico para controlar tudo isso e não tem autonomia para assinar um cheque de R$26. Óbvio que isso vai demorar o processo e vai demorar também o tempo de resposta para os clientes. Também outra coisa do macho alfa clássico e da fêmea alfa, eles não ouvem. Eles fazem perguntas apenas para responder. Eu já vi, por exemplo, uma situação daquelas, quem aqui tem uma ideia nova para a gente aumentar as vendas? No momento que o gestor começa a falar, ele fala, pois é, como eu estava falando, a minha ideia é essa. Eles não escutam, para eles a verdade absoluta é deles sempre. É como se fosse realmente o gorila na natureza. O gorila é territorial, ninguém vai entrar
na área dele, ninguém pega a fêmea dele e ele nunca vai deixar ninguém cuidar dos filhotes dele. O que falta? Como é a solução? Não vou apresentar só problemas aqui da qualidade e produtividade a partir do fator humano. Vou dar algumas soluções. Primeira coisa que esses alfas têm que aprender é delegar. Só que a delegação responsável é feita em 4 etapas. Primeiro, você tem que contar, o líder tem que contar como ele faz as coisas. Número 2, mostrar como ele faz as coisas. Não é só contar e achar que o liderado vai fazer igual. Depois, deixar o liderado fazer na frente dele. E aí fazer os ajustes. E uma vez tentou e ajustou, deixar fazer. Aí sim você vai ter uma babá capaz de cuidar da filha tão bem quanto ele. Mas as pessoas, os líderes alfa, não passam pelas 4 fases. Outra coisa importante para entender, que é muito difícil os alfas entenderem, mas é fundamental no mercado hoje se a gente quer ter, número 1, empatia, né? E número 2, entender mapas mentais. E são estilos comportamentais. Eu vou passar rapidamente pelo DISC, explicando os fatores que descrevem como é o estilo comportamental de pessoas. Existem 4 tipos, todos nós temos os 4, mas vamos lá. Obviamente os alfas têm o primeiro, que é dominância muito alta. Os dominantes são pessoas que gostam de dirigir, comandar, controlar, são pessoas voltadas única e exclusivamente para resultados, não se preocupam tanto com pessoas, daí o risco alfa, eles querem resultado. Não importa se a pessoa teve um dia que teve que faltar por causa do filho que estava doente, eles querem saber o seguinte, na minha empresa são 2 R's, ou resultado ou rua. É assim que os alfas tratam as pessoas da equipe. Nós temos líderes também influentes, são líderes mais de interação, motivacionais, entusiasmados, otimistas, que sabem levar a equipe juntos. Geralmente são os líderes mais visionários. Temos os estáveis, que são líderes focados em pessoas, não para resultados, e são muito servidores, a liderança servidora. Esses sim sabem escutar seus liderados, procuram entender as pessoas, são um pouco mais introvertidos, não necessariamente tímidos, mas sabem lidar com as equipes muito bem. E tem os líderes conformes, que têm conformidade alta. São líderes que são focados em normatização, regras, processos analíticos e extremamente perfeccionistas. Lembrando que todos os fatores podem ser bons ou ruins, dependendo da intensidade. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a gente pode analisar historicamente os dominantes Gandhi e Hitler, 2 líderes que usaram a dominância de forma completamente diferente. Na atualidade, a gente considera o Trump, né, um dominante alto, um macho alfa. Na influência, trazendo mais para o Brasil, Silvio Santos, um grande líder influente, carismático, que toca uma empresa de forma fantástica, muito focada em pessoas. Historicamente, uma líder estável, Madre Teresa de Calcutá era uma líder estável. Os conformes geralmente são os líderes orientais. Quando a gente pega Japão, Coreia, esses lugares onde tudo é honra, ética, 5S, nossa, né, sistema Toyota, são os líderes mais focados em resultado para a perfeição. Seis Sigma, por exemplo. Para vocês que estão assistindo, tem aqui uma descrição mais detalhada de cada fator. Ficaria muito extenso entrar no zoom de cada fator, mas é importante entender que, obviamente, você vai ter um líder dominante com um liderado estável, acontece isso numa empresa. O dominante acha o estável uma pessoa burra e lenta, porque ela demora, ela precisa de mais tempo, paz, tranquilidade para executar as tarefas. Essa pessoa não é burra e lenta, é estilo comportamental que exige dela mais tempo e tranquilidade para a execução de uma tarefa. Já o estável acha o dominante ousado, arrogante e louco. O dominante não é louco, ele não rasga nem joga dinheiro no fogo, mas ele é mais proativo, mais determinado e assume risco, o estável não. E aí você começa a ter o quê? Quando você não entende estilos comportamentais, por exemplo, um influente que quer as coisas para já, para poder mostrar para todo mundo e ficar bem na foto, ele pede conforme planilhas e coisas, e a pessoa de conformidade alta quer a planilha perfeita, com um gráfico em 3D, e o influente fala, por favor, não é possível que você não consegue fazer uma planilha rápida. E o cara, mas eu estou tentando ser perfeito. Aí o influente vira e fala, não quero que você seja perfeito. Quer saber de uma coisa? É muito melhor o muito bom entregue do que o perfeito não entregue. Então, quando você não entende estilo comportamental, existem vários atritos, magoa-se uma pessoa. Então, é importante no mercado de hoje entender de estilos comportamentais para gerar o quê?
empatia e para gerar o entendimento de mapas mentais. Quando você entende também estilo comportamental, você dá um presente tremendo para a sua empresa, que é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Como a gente diz, não existe pessoa errada, existe a pessoa certa no lugar errado. Você vai pegar pessoas mais extrovertidas, focadas em pessoas, por exemplo, os influentes, e colocar eles para fazer venda externa, que eles adoram falar com pessoas, bater porta a porta, fazer venda. Já o conforme não gosta de trabalhar com pessoas, ele prefere trabalhar com planilhas e processos e ficar na frente da tela do computador. Ele tem mais dificuldade em ser orientado para pessoas, ele é orientado para tarefas. Você pega um dominante e bota ele no saque de uma empresa para atender reclamações sobre a empresa dele. Você imagina a reação de um macho alfa recebendo um telefonema de alguém reclamando do produto dele? Não vai ser a melhor opção. Você vai botar uma pessoa estável, uma pessoa que tem exatamente essa capacidade de ouvir o outro e ser solidário. E por último, você não coloca um influente que não é orientado para processos e planilhas para fazer os contratos de compra e venda da sua empresa. Você vai colocar exatamente os conformes. Quando você adequa o estilo comportamental às funções da empresa, é óbvio que você vai ter mais resultado, mais qualidade e mais produtividade. Como é que a gente faz, então, alinhamento de mapa? Como eu falei antes, se eu digo para uma pessoa, eu quero você mais organizado, e a pessoa diz, ok, chefe, entendi, e vai embora, como é que você tem certeza que essa pessoa entendeu o que você falou? Tem que passar por essas cinco etapas, coisa que também os alfas não fazem. Número 1, é dar a instrução. Eu quero vocês mais organizados. Vocês entenderam? A empresa inteira vai dizer, entendi, com medo do macho alfa. Agora, o que acontece em seguida? O líder tem que falar o seguinte, o que você entendeu pela palavra organizado? E nessa hora, a pessoa vai falar, organizado é ser pontual. Aí o líder tem que virar e falar, exatamente, isso aí, e dar a explicação que ele tem de que é ser organizado. É isso aí, continue sendo pontual e você tem que saber os indicadores de performance do teu departamento a qualquer hora que te perguntar. Você entendeu? A pessoa vai falar, entendi, com medo de crítica e rejeição do macho alfa. Mesmo assim, o líder tem que ir um pouquinho mais fundo. O que você entendeu dessa vez? Até a pessoa falar, não falar, né, exatamente como o líder quer, você tem que fazer a pergunta de validação. O que você entendeu, então, que eu exijo de organização da sua parte? Que eu seja pontual e que eu entregue ou saiba os indicadores de desempenho a qualquer momento que você me pedir. Aí nós temos o que a gente chama de aderência de mapas. Demora um pouquinho mais tempo para você fazer esse processo de 5 etapas aí, mas você evita retrabalho, você evita que a pessoa fique com medo de fazer as coisas, que arrisque um pouco mais e tempo de resposta para o cliente mais rápido. Ok, gestão de tempo. Importante entender, não existe gestão de tempo, existe gestão das coisas importantes dentro do seu dia de 24 horas. O que as pessoas têm que entender é que a gente gerencia o que é importante na nossa vida, né? Porque a gente sempre vai ter 24 horas. É o único processo que você pode melhorar muito, mas você nunca vai ter a 25ª hora, né? Então, se você acredita que você não tem tempo para algo, é porque esse algo não é importante para você. Quantas vezes eu dei palestras, em treinamentos, e pessoas chegaram atrasadas para a minha palestra e falam, desculpa, foi o trânsito, foi isso, foi aquilo, e eu falo, em vez de ser a porta do meu auditório fosse um avião para Dubai, quanto tempo antes você teria chegado? Aí a pessoa, às 2, 3 horas antes. Por que você chegaria para o avião e não chegaria para a minha palestra? Porque a viagem para Dubai é importante para ela. Então, é isso que a gente precisa entender. Se você não tem tempo para algo, é porque esse algo não é importante para você. Numa reunião gestora outro dia, eu estava falando com 6 gestores de uma empresa, falaram que não tinham tempo para planejar e, portanto, chegar aos sonhos. Eu falei, engraçado, você não tem 2 horas para planejar teu dia por dia? Não, não temos. Aí eu falei, se você tivesse sabendo hoje, que a partir de hoje você tem que fazer 2 horas de quimioterapia por dia, você arrumava tempo? Aí todos eles falaram, claro que arrumava. Por que funciona por negativo e não funciona por positivo? Quer dizer, para quimioterapia você vai arrumar 2 horas por dia. Agora, para sonhoterapia, não. Então, é isso que eu estou falando. Se você não tem tempo para algo, é porque isso é algo não é importante para você. Então, nós temos que gerenciar as prioridades, especialmente na corporação. E o que é prioridade para você? Simplesmente o seguinte, depois de definir a tua função e teu cargo, você tem que saber as tuas responsabilidades. Se você é responsável pelo controle financeiro da empresa, você tem que entender quais são os indicadores de desempenho-chave, os KPIs, que vão entregar essa responsabilidade. E focar nessas prioridades, nessas ações que vão entregar a sua responsabilidade. Ponto. Não tem muito mais mistério. Se você fizer isso, você vai ter tempo para tudo fora da corporação. Ter uma vida com qualidade,
equilíbrio de vida, lazer, família e trabalho. E por que a gente procrastina? Muito simples de entender isso. Se você entender o cérebro humano, você vai entender procrastinação. Primeira coisa que a gente tem que entender, o cérebro humano tem um único software inicial, que é autopreservação. Ele trabalha para nos proteger. Então, no passado, existiam perigos. O cérebro via um tigre de dente de sabre, ele falava, perigo, o que a gente fazia? Fuga e luta. Óbvio, ou vou fugir, se eu tiver opção, ou então eu vou lutar contra o tigre, não tem outra. Só que nós hoje somos urbanoides, vivemos num mundo sem tantos perigos óbvios. Então o cérebro humano fez uma mudança. Ele entende desconforto como perigo. Qualquer coisa que seja desconfortável, fuga e luta. Basta imaginar que você entra numa loja querendo muito uma camisa que você viu na vitrine e você é mal atendido pelo vendedor. Você sente desconforto. O que você faz? Ah, vou dar uma volta no shopping, vou encontrar minha esposa na praça de alimentação. Você foge. Se o vendedor tentar insistir na venda, você vai lutar. Porque o cérebro faz isso. Fuga e luta o tempo inteiro. Ok, e por que o cérebro faz isso? Ele entende hoje desconforto como perigo. Ele quer gerar em você uma coisa chamada alívio. Tudo que o cérebro humano quer fazer, o cérebro humano saio, não quero sentir dor, alívio. Então vamos ser sinceros, vocês que estão do outro lado da câmera. Primeira coisa, quando você diz para você mesmo, e não minta, que você vai deixar para amanhã alguma coisa, qual a primeira coisa que você sente? Não, você vai dizer culpa. Culpa você sente amanhã. A primeira coisa que você sente é alívio. Você mesmo se enganou dizendo, não, vou deixar para amanhã. O estudante que deixa o caderno de lado quando está para dormir 30 minutinhos, ele bota do lado, bota a mão para trás e fala, o que ele sente nesse momento? Alívio. O cérebro dele joga contra ele. Outra coisa que tem que entender rapidamente, simples. Entre o que é simples e complexo, o cérebro humano sempre vai escolher o quê? O que é simples. Por isso que é tão difícil emagrecer. O que é mais simples? Você comer uma barra de chocolate e botar a roupa, correr na esteira e voltar. É mais simples, não é mais fácil. É mais simples a barra de chocolate. Porque as duas coisas são fáceis, mas o cérebro humano vai sempre escolher o mais simples. Frase clássica. O que é simples de fazer é muito mais simples não fazer. É por isso que a gente procrastina. E procrastinação é simplesmente, só para definir de forma corporativa, procrastinação e o ciclo do fracasso e o ciclo do sucesso, é simples, é transformar tudo que é importante em urgente. Nós temos boletos que a gente sabe que é importante pagar, chega com 10 dias de prazo, quando é que a gente paga? No dia. Mas por que a gente paga no dia se a gente tem 10 dias para pagar? Porque a gente transforma o boleto que é importante em urgente. TCC de faculdade, temos 6 meses para fazer. Quando é que as pessoas fazem? Faltando um mês. O TCC não é importante, ele transforma o importante em urgente. Provas, as pessoas recebem o calendário de provas no primeiro dia do ano escolar. Quando é que o cara estuda? Nas vésperas. A prova não é importante, transformou o importante em urgente. Então o que a gente faz sempre? A gente troca o que é importante para urgente e trabalhamos sob pressão do tempo, a qualidade das nossas coisas cai, as nossas notas pioram, o nosso TCC é uma porcaria e a gente paga multa nos boletos. E aí você cria o ciclo do fracasso e o que resolve tudo? Se procrastinação iniciou todo o processo de fracasso, basta você passar para ação. Eu não tenho um relógio que tem 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho já feito, já feito, já feito, já feito, já feito. É assim que eu tenho mais tempo para poder curtir minha família, meus hobbies e entregar resultados para minha empresa. E parabéns mais uma vez por ter aceito o desafio de crescer e se desenvolver como pessoa e como profissional. E tem muita gente que evita mandar os seus liderados para treinamentos. Líderes alfa, treinem suas pessoas. Não tenha medo de perder suas pessoas por treiná-las. Porque, como diz o grande líder inglês, Sir Richard Branson, dono de um dos maiores conglomerados, impérios corporativos do planeta, treine suas pessoas tão bem que o concorrente vai querer tirá-las de você. Mas trate-as tão bem que elas não vão querer ir. Esse é o meu recado, como trabalhar com o fator humano, o Peopleware, nas empresas. Foi um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima oportunidade.